Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vamos chegando, que já já a nossa convidada chega. Oi, Beth, tudo bem? Oi, Mariana. Vamos esperar um pouquinho. Oi, Sheila, do Papo de Professor. Oi, Ana. Nossa, trabalhei com a Ana lá no Céu Passa, Ana Budim. Ah, ela chegou, ó. Vamos ver. Hoje a gente vai falar sobre documentação pedagógica, hein? Certo. É, saudade, Ana. Faz tempo, hein? Faz tempo, faz uns 4 anos já, né? Oi, Oi, boa noite, tudo bem, Lidiane? tudo. Tá aparecendo o meu rosto inteiro ou tá metade? Ou tá... Não, não, dá pra ver. E eu? Ai, tá bom, Tá tá me ótimo. vendo? Tá? Tá me Tô. ouvindo também? Tranquilo. Ah, então tá bom. Eu também tô te ouvindo perfeito, tá bom? Tá tudo bem? Tudo bem. Tô feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Ah, imagina, eu que agradeço. Quero te agradecer, né, por você ter aceitado o convite. Na verdade, o convite que eu fiz para a Lidiane, gente, foi assim, ó. Eu falei, poxa, né? Queria tanto convidar a Lidiane, né? Mas eu não sei, acho que ela não vai aceitar, né? Imagina. Aí eu peguei, sabe aquela coisa assim de você escrever e sair correndo? Foi o que eu fiz. Escrevi e joguei para o mundo, né? Joguei para o universo. Eu falei, quem sabe, né? E daqui a pouco ela me respondeu super, né? Nossa, não, claro que eu aceito, não sei o quê. Eu falei, nossa, não acredito que ela aceitou de verdade mesmo, né? Porque eu falei, ah, sei lá, né? Porque tem um pessoal aí da pedagogia que já subiu no sulfite, né, Lidiane? Não, não Não, subi, não. não, Tô bem. você não, mas eu tô falando, tem um pessoal aí na pedagogia que né, que às vezes nem olha mais pra cara da gente, né? Então, não é verdade? Mas você não é dessas, com certeza não. Mas às vezes eu não. É difícil eu recusar. Eu gosto dessas coisas. Às vezes as datas não batem, ou às vezes a minha orientadora tem uma demanda grande lá da dissertação, mas eu tento, na medida do possível, ajudar, sim. Eu gosto dessas coisas, eu gosto de compartilhar, gosto de estar com outras pessoas, gosto que me chamem de Aparecida, tô nem aí. É isso aí, tá certo. Tem que aparecer mesmo. É o que eu falo, né? Conhecimento, quando não é compartilhado, não serve de nada, não é verdade? Não Não, adianta a isso gente guardar mesmo, só pra gente, né? isso mesmo. Eu sempre pensei assim, que mostrar o que a gente faz na intenção de falar, olha, é possível. Mesmo com as Sim. nossas limitações diárias com as crianças, dentro das nossas possibilidades, a Uhum. gente tem que fazer alguma coisa que diferencie a nossa prática, né? No dia a dia com as crianças. Sim, verdade. Bom, para quem não me conhece, né? Porque eu sei que tem muita gente do Instagram da Lidiane, mas para quem não me conhece, eu sou Tatiana Alves, eu sou aqui do perfil na infância, né? Criei esse perfil recentemente, mas já trabalho com educação faz tempo. Eu trabalho aqui na Rede Municipal de São Paulo, junto com a Lidiane, não na mesma escola, na mesma rede, mas a rede é tão grande que a gente não se conhece pessoalmente, né, Lidiane? É. Mas tomo Tão café grande com a que ela. irmã dela todo dia na escola. Ela trabalha com a minha irmã, mas eu mesmo não tive o prazer de conhecê-la. Mas vamos esperar a quarentena, que agora eu quero conhecer todo mundo aí que eu tô conversando. Não é verdade? É que eu vi outro dia um pão de mandioquinha seu que eu fiquei com vontade, agora eu vou ter que cobrar. Então, a Lidiane, gente, ela é do Vivências na Infância.
Ela é professora, já falei aqui, de educação infantil em São Paulo. Ela é formadora de professores e tantas outras coisas que eu vou deixar para ela agora contar para vocês, tá bom? Porque tem um monte de currículo dela, ó, é extenso. Pode falar, Lidia. Ai, primeiro, Tati, olha, obrigada. É um prazer estar aqui. E é legal porque eu estou falando com uma pessoa que também é da rede, não desmerecendo as demais, mas é uma realidade de 35 crianças, né, na educação infantil, que Sim. não é fácil, mas não. A gente tenta rebolar e fazer isso. Eu estou na rede municipal há 10 anos, na rede municipal. Eu já dou aula há 21 anos na educação infantil, mas na rede municipal estou há 10 anos. Eu trabalho na Papa João Paulo, lá no Jaraguá, e sou formada em arte, pedagogia, e agora estou fazendo o mestrado em educação. E a minha pesquisa, que eu gosto de falar muito sobre a minha pesquisa, o que ela dialoga, claro. É sobre as tessituras dos tecidos e das linhas nas múltiplas linguagens. Então, quando alguém vê muita coisa de tecido e linha, que eu posto é muito por conta disso, dessa pesquisa. Que possibilidades que as linhas e os tecidos, eles reverberam nas múltiplas linguagens, na brincadeira, na dança, no teatro, na música, e aí isso aí virou uma pesquisa de mestrado na Unicamp e em breve eu vou defender. E vamos começar... Legal. Aí, ó, ela esqueceu de falar, mas eu vou falar, tá bom? Ela também já foi professora nota 10, tá, gente? Verdade. Aquele concurso professor nota 10, então, a Lidiane já ganhou também, não falei que já tem de tudo um pouco? Já, gente. Ganhei em 2013 e foi com um tema sobre música. E eu não sei tocar nenhum instrumento, não sei notas musicais. E o projeto foi sobre isso, esse trabalho da música no cotidiano, com os sons do corpo, com os sons dos objetos. E aí é acreditar no nosso trabalho, sabe? Publicizar nosso trabalho. É acreditar que aquilo que a gente faz simples na escola, ele pode virar um prêmio. Às vezes a gente acha que a gente faz na escola não é nada. E às vezes é isso que eles estão procurando, né? Não é nada muito floreado, não é nada fora dos contextos, é algo que possa ser feito em outros lugares, que possa ser feito em São Paulo, na Bahia, no Amazonas. Sim, verdade, com certeza. Você vai falando. Essa vai ficar aqui até amanhã, né? Então, para quem está chegando agora, a gente vai falar hoje sobre documentação pedagógica, por isso que eu chamei a Lidiane, que ela entende bastante desse assunto, fala bastante disso, né? E lógico, mais voltado para a educação infantil, que é, né, o que eu compartilho mais aqui, né, na infância, e ela também por ser professora de educação infantil, mas não é algo que se restringe só à educação infantil, tá? Porque eu acredito que o que ela vai falar dá para todo mundo entender, independente se trabalha no fundamental, na educação infantil, enfim, se é coordenador pedagógico e por aí vai. Tá certo? Então, Lidiane, vou deixar você começar a conversar com a gente, e é isso. Pode falar. Se você vê que tem alguma pergunta que aparece no decorrer, sim, eu não ligo dos comentários, está aberto, eu acho que é bacana até para ver como é que tá. Eu acho que torna vivo, o comentário torna vivo, senão fica parecendo que eu estou falando só com você. E é legal. E se travar, a dica que eu dou para as pessoas é fechar e abrir de novo a live, porque às vezes ela volta, né? Quando você falou que entende documentação, eu falei, ai meu Deus. Entende sim. A gente tenta entender, na verdade, né? Tenta entender. E assim, eu trouxe aqui esse livro, Tornando Visível a Aprendizagem, um livro mega grande, Tornando Visível a Aprendizagem, Crianças que Aprendem Individualmente em Grupo. Esse livro é muito bacana, é caro, mas ele é muito bacana. Eu me inspirei um pouco nele para falar da live hoje. E também esse aqui, As Linguagens da Comida. Legal. Receitas, Experiências e Pensamentos, uma coleção de Regia Emília também. Quando a gente fala assim, Regia Emília, não é pensando assim, eu vou trazer a filosofia de Regia Emília para o meu contexto. Não dá.
Não dá. A gente tem uma realidade que é muito diferente de Reggio Emília. Mas a gente se inspira em muito que é escrito, muito artigo, Malaguzzi, para poder dialogar com o que a gente pensa. E documentação pedagógica não tem como não falar disso, né? Também. Sim. Antes de começar a live, eu queria ler um poema do Marcelo Cunha Bueno, esse aqui, desse livro O Chão da Escola. Bacana. Ele está na página 73. E fala assim, ó, movimentos de uma alma docente. O movimento que a alma docente faz. E aí ele fez um desenho, né? Coletivizar, desenhar, ouvir, convidar, falar, silenciar, conhecer, anotar, refletir e reunir. Então, coletivizar, isso que a gente está fazendo hoje é coletivizar, desenhar. Quando a gente pensa em desenhar numa documentação pedagógica, não é só desenhar a escrita, mas é desenhar a foto, desenhar o vídeo. Isso também é uma forma de desenho do que a gente está vendo das crianças em documentação. Ouvir as crianças, convidar as crianças para falar com elas, né? Silenciar às vezes, esperar o que a criança vai responder. Às vezes a criança vem uma pergunta, a gente não tem que dar a resposta, a gente tem que silenciar e esperar o que ela vai falar dessa mesma pergunta. Sim. Conhecer, buscar conhecimento. Se você quiser ir falando, tá? Senão eu ligo o play aqui. Eu estou te ouvindo, pode continuar. Eu tenho certeza que o pessoal também está se deliciando ouvindo você falar. Pode continuar. Anotar, e não é só anotar nas letras, mas é anotar no vídeo. A mesma coisa quando eu falei do desenhar, na foto, no áudio. Refletir sobre isso e reunir. Então, eu acho que esse é um movimento que tem que estar sempre constando na alma do professor. E aí, quando a Tati me chamou para falar sobre documentação pedagógica, eu falei para a Tati, eu queria falar de uma reflexão sobre a documentação muito voltada para o cotidiano. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso no decorrer da minha fala. Então, antes de falar sobre isso, eu fiz umas anotações. Eu mostrei até para a Tati, eu tenho que me nortear para não sair falando e esquecendo alguma coisa para falar, caramba, eu esqueci de falar aquilo e falei muito daquilo. Então, eu vou seguir. Tem que documentar, né? Até o que a gente vai falar, não é verdade? Isso. Então, a documentação pedagógica, ela é a elaboração das informações levantadas com o registro. Então, a documentação é o resultado do quê? De uma elaboração dos registros que o professor fez. Então, o que são esses registros? Fotos, filmes, gravações, as produções das crianças. Esse catadão, esse juntado que a gente vai adquirindo, vai registrando das crianças, essas coletas, isso, quando que a gente pensa, agora eu vou organizar isso, aí se torna uma documentação pedagógica, que pode ser o portfólio, a carta de intenção, o diário de bordo, entre um monte de outras coisas, caderno de passagem, ou um caderno que você coloca o nome da criança em cada folha e você vai registrar. Então, tudo isso, foto, vídeo, fala, escrita, anotação, são subsídios que eu vou juntar, agora eu vou documentar isso. Né? Sim. Então, são esses elementos e muito mais, né, que não dá para citar aqui, que vai fazer com que a documentação pedagógica ela apareça, ela nasça. E o documentar não é um juntar, não é eu pegar todas as fotos das crianças e colar num painel, simplesmente colar. Ou as famosas fotos fakes, né? Que geralmente tem muita gente que acaba fazendo, né? Pega aquelas fotos pose. Isso, a criança tá lá brincando com a garrafa. Tá lá fazendo assim. Aí se o professor capta aquilo na hora, aí ele fala assim, peraí, faz de novo isso daí. Aí a criança faz assim. Não é mais a mesma coisa. Ela vai até fazer o professor.
Mas alguém está pedindo para falar um pouco de diário de bordo. Hoje não vai dar tempo. Pode marcar outro dia. Marcaremos outro dia para falar de diário de bordo, que inclusive tem muitas dúvidas que eu tenho também desse diário de bordo, viu? Então, hoje, gente, felizmente, não vai dar tempo, porque eu fiz outro dia uma live de diário de bordo com o JPD. É uma hora só, né? Acabou a live, tem que continuar em outra live, porque não deu conta. Olha aí, tá vendo? É verdade. Então, documentar não é só juntar numa pasta um monte de foto, não é colocar num painel um monte de foto, e não é também só assim, eu tenho que colocar a foto de todas as crianças aqui. Eu não preciso fazer isso. Eu posso colocar algumas fotos que vão revelar aquilo que eu estou querendo mostrar para a família que está vendo no painel, para o outro professor, para eu, né, guardar, enfim. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Então, aí eu trouxe aqui como exemplo, eu escrevi aqui, ó, todos esses registros são os ingredientes, tudo isso que eu tenho, foto, vídeo, imagem, para elaborar a receita, que é, no caso, a documentação. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, quando eu vou fazer um bolo, eu sei que vai ovo, eu sei que vai farinha, eu sei que vai manteiga e vai leite. Então, mas eu não vou pegar tudo e jogar naquela bacia e achar que o bolo vai sair. Não. É a mesma coisa de documentação. Eu tenho que o quê? Quantos ovos, quanto de leite, quanto de farinha, quanto de manteiga, para que esse bolo, ele fique pronto, ele fique bom. Então, a documentação também é isso. É pensar, selecionar, mediar o que tem de mais. Às vezes aparece muito uma criança na documentação e às vezes aparece menos a outra criança. É os ingredientes. A gente tem que pensar muito nesses ingredientes. Eu tenho que selecionar. É saber dosar, né, também, né? Saber dosar, né? Porque tudo que é demais também, às vezes muita informação também acaba também até confundindo, né? Na hora que você vai ali elaborar todo aquele processo ali, né? Todo aquele documento, né? Que você estava ali preparando, né? Então tem que saber dosar, igual você falou do bolo, né? Não dá para você jogar tudo ali dentro e fazer do jeito que, né? Não dá, tem que ser dosado, né? Na medida certa, né? Isso, uma vez eu assisti um vídeo, foi num céu até, uma apresentação. E aí a professora colocou alguma proposta que ela fez e ela colocou foto de todas as crianças. Aí era no slide, uma, fazendo a mesma coisa, 2, 3. E aí, gente, isso deu acho que 5 minutos, mostrando cada criança segurando a foto, a imagem. Não precisa disso. Ela poderia falar, eu fiz essa proposta, tal, e colocar 2, 3 crianças com a imagem que ela já está revelando o que ela quer mostrar. E isso que eu estou falando, isso eu já fiz. Eu tinha que colocar a foto de todas as crianças, né? Ai, se não colocasse, né? Se faltasse então... Exatamente, porque aí você está excluindo, né? Então já era toda aquela outra discussão, né? Você está excluindo a criança, a família vai ficar chateado, o coordenador vai perguntar por que só tem fulano, fulano e fulano, né? E por aí vai, né? E aí que entra a importância de você documentar o produto, o processo, e não a criança. Né? Acho que o mais poético da documentação não é o todo, acho que é o olhar foco, é um foco de cima, é um foco de lado, de baixo. Isso também, essa questão da fotografia, também são olhares sensíveis para essa documentação. A gente tem que ter, claro que tem fotos que as crianças aparecem, depende do que você está fazendo, mas é muito mais focar o produto, e aí tira essa angústia da família, né? E por que minha filha não apareceu, né? Também. Sim. E aí eu coloquei aqui o que eu vou selecionar em meio a tantas fotos? O que eu vou querer revelar em meio de tantos vídeos? O que eu quero tornar visível? Que é o que esse livro fala muito. Esse livro fala muito isso, sobre como tornar visível, né? A aprendizagem das crianças. O que eu quero materializar na documentação? Eu tenho que materializar tudo? Não. Não dá para eu ter um monte de foto no celular e achar que tudo isso vai virar parte da documentação. Eu tenho que selecionar.
o que eu quero deixar enquanto memória essa documentação? Que é de fato relevante deixar como memória. Por isso que a documentação é importante. Ela sai do campo do pensamento e ela se materializa. É diferente eu falar, eu fiz um projeto da casca do maracujá e foi bacana e tal, mas é diferente quando eu pego a documentação, eu olho o registro, eu vejo aquilo ali materializado e voltam também sensações, voltam sentimentos, voltam as emoções, tudo que aconteceu naquele momento, porque está materializado ali. Ele está, de fato, vivo. Oi. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinha aqui que a Elizabeth fez, eu acho até interessante. Ela perguntou assim, então é interessante no caso, por exemplo, no caso dos relatórios, que é uma coisa que a gente faz muito, né? Então não é interessante a gente, de repente, pôr a foto da criança no relatório e sim apenas o processo da atividade, porque alguns coordenadores exigem que você coloque o relatório, no relatório a foto ali da criança, alguma coisa que ela estava fazendo ali, enfim, às vezes o professor ele tem que fazer dessa forma, né? É um modelo que às vezes que o coordenador pede. O que você acha disso? Você acha que sim, é válido? Não é? O que é mais interessante, de repente, é o processo num todo, do que só ali uma foto no relatório? O que você acha disso? Eu não sou uma pessoa muito extremista, assim, falar, pode, não pode. Eu acho que vai muito do que a pessoa está vivendo, o que a escola está pedindo, mas eu acho que a foto, ela dá outro layout para o relatório. Mas tem que ter cuidado com essa foto, põe uma foto posada, né? Que só foto por estar lá posada, eu não vejo o significado. Eu acho que é legal pegar um momento bacana que a criança vivenciou e colocar lá, ou então a criança ela avançou em alguma coisa, ela aprendeu a subir no escorregador. Ali é bacana colocar isso e trazer isso para o relatório. A criança aprendeu a se pendurar no trepa-trepa, a criança começou a comer uma verdura que ela não comia. Então, acho que revelar naquela imagem algo muito relevante que fala para a família, uau, nossa, que legal, meu filho está fazendo isso. Também, eu acho que porque, na verdade, o professor ele já vai ter relatado ali, né? Igual você deu o exemplo. Não conseguia subir, agora ele, né, já tem domínio, já tem autonomia para fazer. E, de repente, a foto ali, ela exemplifica também o que você já escreveu, né, no relatório. Então, eu acho que as duas coisas ali tem que estar... na minha opinião, o que não pode estar é aquela discrepância, né? O relatório está falando uma coisa, a foto tem uma coisa que não tem nada a ver, né? Então, perde um pouco o sentido, né? Eu nunca coloquei foto, mas mas é porque não sei, gente, é tudo momentos, né? Agora, se eu fosse fazer, eu colocaria. Mas engraçado, a carta de intenção, a primeira, eu falei, eu vou colocar a foto. E depois que eu terminei de escrever, eu falei, não vou colocar foto não tá precisando de foto aqui. Então, acho que vai muito da sensibilidade do professor. Da sensibilidade, sim, verdade. E de ele achar que é bacana, assim, de colocar, né? Que mais eu coloquei aqui? É um pensamento que se torna uma matéria, que foi o que eu falei, sair do campo do pensamento, da documentação e materializar isso, né? E essa matéria serve para quê? Porque virou uma matéria, essa documentação. Saiu do campo do pensamento, saiu do campo do celular, saiu do campo do áudio, ela é para revisitar, não é só para fazer, guardar e acabou. Ela tem que ser revisitada. Isso daí. Para refletir sobre a sua prática e para caminhar, que percurso que a sua turma vai ter agora. Que esse projeto será que vai caminhar ou não? Então, isso materializado vai te ajudar a pensar nos próximos passos que você tem também. Sim. E uma coisa que é bacana de documentar, desses ingredientes que eu falei, é observar muitas minúcias que a gente não observa no momento. Então, você está lá numa roda de conversa, pergunta alguma coisa, as crianças vai falando. E aí você está com a câmera focada numa criança que está falando alguma coisa. E ela está falando, e você está lá focando ela. Às vezes outra criança falou uma outra coisa, e você... o seu corpo, o seu olho, o seu ouvido não pegou naquela hora porque você está focando em uma criança. Nós não somos máquinas, né? E quando você revisita esse vídeo, esse áudio, você consegue captar minúcias
desse momento que você então não tinha visto. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fiz o projeto do maracujá, uma criança estava falando que era uma laranja, tal, que era assim, assado. Não, uma bola. O menino falou que era uma bola. E aí, eu não percebi na hora que uma criança falou assim, bola? Eu só percebi isso quando eu vi o vídeo. Eu fui ver o vídeo. Falei, nossa, tem uma criança que falou. Quando a outra falou bola, ele falou bola. E na hora, no vulco lá, as crianças falando, não peguei isso. Mas se eu não tenho essa documentação, esses ingredientes para montar a documentação, para revisitar isso, eu não teria pego esse flash que veio de outro lugar, que você perde, né? Se você não documenta, se você não tem ali à mão né, para gravar um vídeo, né, um áudio, alguma coisa, são coisas que perdem. Depois você não lembra mais. Não lembra mesmo, gente. Não lembra. Eu lembro quando eu mandei para o prêmio do Educador Nota 10, eu não lembro agora qual foi o momento da foto. Assim. Eu lembro que eu mandei uma foto e eu foquei na foto uma determinada situação para a selecionadora ver. Ela falou, Lidiane, você percebeu que tal criança fez tal coisa naquela foto? Aí eu, não, ela falou, então volta aquela foto. E aí eu falei, verdade. Ela falou, então, você esqueceu de pensar nessa criança. Então, às vezes o nosso olhar foca uma coisa e a foto no todo, ela mostra outras possibilidades. Então, os ingredientes, eles mostram outras possibilidades, outras alquimias, né? Também. Sim. O que eu trouxe também para falar aqui? Que documentação pedagógica é uma ação de curadoria. O que o curador numa exposição de arte faz? Então, a gente está lá numa exposição de arte e olha para a exposição e pensa assim, nossa, por que será que essa exposição está em ordem cronológica? Começou quando ela nasceu, da adolescência e quando ela morreu. Aí a gente vai em outra exposição, tá aqui os esboços, os desenhos, na outra sala está as pinturas, na outra sala está a escultura. Isso é uma ação de curadoria. Então, o curador, ele selecionou que obra vai ficar nessa parede, que imagem vai ficar nessa. Tem uma seleção. Então, nós, professores, quando a gente monta uma documentação, pensando nos ingredientes, a gente também é curador disso. Que foto que eu vou escolher para essa documentação? Que áudio, que narrativa que a criança trouxe que vai me revelar isso? Então, eu trouxe aqui o cozinheiro, para a gente pensar na documentação, e o curador da exposição. E o professor tem que ser sensível para isso, para pensar nisso também. E aí, o que eu trouxe do foco da live? Documentação a partir do nosso cotidiano. A gente ainda está muito preso no top 10. O que é o top 10 da documentação? Documentar mão com tinta, mão com terra, muito focado na arte, nos desenhos. Se vocês olharem documentações no geral, isso eu falo por mim também, esse é o top 10 de revelar na documentação. Só que vamos lembrar da nossa rotina, né? O lanche, o café, o sono, o almoço, no meu caso, né? A escovação, o sono, a colação. Gente, se a gente parar para pensar, lanche, como que será que essas crianças chegam no começo do ano no lanche? Que escolhas que elas fazem? Elas sabem pegar, igual eu vou pensar na e-mail, elas sabem pegar na jarra para colocar o leite? Será que ela sabe isso? Como que foi esse processo para ela aprender? Ela sabe passar a manteiga no pão? Se a gente pensar no almoço, que escolhas elas fazem no alimento também, né? Se a gente pensar no sono, como que é esse sono? Como é que a criança chega para dormir? O que ela usa para dormir? Então, às vezes a gente pensa na documentação muito focada no projeto, e isso eu falo por mim também, em ações de propostas, e esse cotidiano ali, que está ali o tempo todo, ele revela muito para a gente mostrar numa documentação também. Então, será que a gente se atenta, eu falo isso para mim também, a esse cotidiano na documentação? Será que a gente pensa sobre isso na hora de documentar? A alimentação, eu coloquei aqui, ó, é um momento de cultura compartilhada, de relação entre as crianças, os adultos, a comida. Então, que relação que essas crianças foram adquirindo do começo do ano e perpassando o ano, de criança, com quem que ela senta, com quem que ela conversa. Ela aprendeu a mexer vou pegar no talher, ela comia com a colher, agora ela come com garfo e faca. Que relação que ela tem com os adultos
também nessa hora da alimentação, ou nessa hora do sono, nessa hora da escovação. Que relação que ela tem com a comida, de experimentar ou não. Tem uma prova na escola Kátia que ela insiste muito nessa questão de experimentar um pouquinho de cada coisa. Inclusive, né? ela tá aqui, viu? Ah, é? É bom saber. Ela falou oi aqui, já vou aproveitar e dar um oi para ela. Tô elogiando, ó, eu tô dando referência. A composição do prato, a estética da mesa, como que essa mesa é composta. Ano passado que eu trabalhei em DPED, eu visitei escolas que têm aquela preocupação com a toalha da mesa, de ter um vasinho na mesa, que o jogo americano ser com os desenhos das crianças, que o porta de papel é enfeitado pelas crianças. São minúcias que revelam também esse cuidado na escola e que também ajudam a pensar nessa documentação. Seria, né? Também ter um olhar estético, né, Lidiane, para tudo isso, né? Toda essa organização, né? Isso. E então, esse livro aqui, Linguagem da Comida, tem um trecho dele aqui, que eu vou até ler. Às vezes vai dar tempo, né? Não, dá sim. A gente ainda tem meia hora, ó. São 9 horas agora. Então, coloquei, ó. Vou falar cozinha. A cozinha afirma cotidianamente a possibilidade de criar uma cultura compartilhada, espaço de negociação e de confronto entre adultos e crianças, entre crianças, pela comida como condição essencial à vida. E o almoço na creche assume um valor especial na experiência de vida das crianças e das famílias. Então, muitas vezes, já aconteceu, eu já vi na escola, as crianças estão comendo de garfo e faca, e aí tem um evento na escola que tem comida, aí a mãe está lá dando na boca. Então, isso é legal de observar, colocar na documentação também. E aparecer até no relatório, porque o pai fala, puxa vida, meu filho sabe comer de garfo e faca, e eu estou dando colher para ele também. Então, a escovação, como que essa criança escovava os dentes, como ela passou a escovar, que cuidado ela tem com a higiene. Então, pensar nesses pequenos detalhes que estão ali a todo momento que a gente vivencia, né? A hora do sono, o cheirinho, o paninho que o bebê usa, quando largou esse paninho, se tem um sono agitado. São detalhes, se a gente parar para pensar, desse cotidiano, que também tem que ser revelado na documentação pedagógica. Então, uma coisa que você está falando que é interessante, né, e que às vezes as pessoas podem confundir um pouco, é que a documentação, essa documentação pedagógica, ela não é só a observação da criança, né? Tem muita gente que acaba confundindo, achando que é só você ficar ali observando e olhando para a criança. Envolve também essa observação, mas não é só isso. Né, Lidiane? Acho que é isso que você está querendo dizer, que a gente observa, né, na verdade, o olhar ele é para tudo, né? É para o ambiente, né? É para a rotina. Então, tudo isso faz parte dessa documentação, não é só a criança em si, não é verdade? Isso, não é tudo, é todo um contexto que também tem que ser usado. E é um olhar que eu passei a ter. Não faz muito tempo. Então, tem coisas que até eu tô aprendendo e falando, agora, na próxima, quando eu voltar, eu vou ter esse olhar mais cuidadoso para esse momento, para esses momentos. Comida, escovação, quer dizer, e como é que vai ser? A gente nem sabe como é que vai ser agora, né? Também. É verdade. E aí, Tati, eu não sei se tem alguma pergunta aí que você viu que você acha que é relevante responder. Eu vi que tem muita gente falando de carta de intenção, de diário de bordo. Tem muita gente falando de carta de intenção, diário de bordo, que isso daí vai ficar para a próxima, gente. Não vai dar para a gente falar tudo hoje. Tem gente perguntando como é que é a carta de intenção, se ela é anual. Isso daí, gente, não vai dar para responder hoje, tá bom? Daqui do documentação pedagógica que eu não achei nada. Tô achando mais mesmo o pessoal perguntando muito de carta de intenção, essas coisas, planejamento. O pessoal acho que tem muita dúvida nesse sentido. Porque a gente tem que tomar cuidado também para não confundir, né, Lidiane? Essas coisas. Porque carta de intenção é uma coisa, né? Diário de bordo é outra, né? Na verdade, tudo isso, na verdade, vai fazer parte de uma
daquilo que a gente vai montar ali no final, né? Que são os documentos que a gente faz ali, todo o nosso apanhado e tal. Mas cada coisa é uma coisa, né? Planejamento. Então, cada coisa é uma coisa. Então, tem que tomar também esse cuidado para não confundir, né? Para não achar que tudo é a mesma coisa, né? E aí, às vezes, o professor acaba se perdendo aí também, né? E alguém que perguntou aí qual a diferença entre diário de bordo e documentação pedagógica. Então, o diário de bordo é um instrumento da documentação pedagógica. Então, se eu falo lá que a documentação pedagógica é formada por elementos, ingredientes, que são fotos, narrativas, filmes. Então, quando eu monto isso, ele se torna uma documentação. Né? Então, quando eu faço um portfólio de um projeto, é uma documentação. Quando eu estou escrevendo no diário de bordo, é uma documentação. Então, é um documento que eu estou elaborando. Né? É um documento que eu estou fazendo, utilizando o quê? Outros subsídios para rechear isso. Então, não é que documentação é uma coisa e diário de bordo é outra. É um que complementa o outro. Para eu montar o diário de bordo, eu tenho que ter o quê? A escuta, eu tenho que ter registros, eu tenho que ter intenções. Então, quando eu coloco lá no diário de bordo que a minha intenção hoje é contar uma história no parque, eu trouxe lá no diário de bordo essa intenção. Só que dentro da sala, as crianças encontram uma lagartixa. E aí o centro de interesse das crianças naquele momento não é o que eu tive como intenção de levar as crianças para contar uma história no parque. Foi a lagartixa. Então, nessa hora, eu vou ter que o quê? Trazer o meu olhar, a minha escuta, para isso. É uma lagartixa? Quem conhece uma lagartixa? Como é que será que a lagartixa faz cocô? E vai perguntando. E aí você vai o quê? Vai ter que registrar isso. Não dá para ficar no campo do pensamento. Porque depois Sim. Você vai para o parque, para o almoço, você vai para casa. E aí, quando você para pensar sobre isso, já perdeu. Então, o celular é uma ferramenta muito importante nesse momento. Eu vou documentar esse processo da lagartixa. Depois eu vou sentar com ele e vou pensar, caramba, dá para fazer alguma proposta a partir disso. Eu vou levar imagens, eu vou levar vídeos, e eu vou voltar no meu diário de bordo e vou escrever. Não aconteceu a contação de história no parque. Pois as crianças encontraram uma lagartixa na sala. E aí começamos a levantar perguntas, dúvidas sobre isso e pretendo ampliar esse repertório das crianças. Então, às vezes, a gente traz uma intenção durante a semana na documentação no diário de bordo que vai mudar também. Sim. Aí tem alguém perguntando do bloco de notas que eu uso. Várias vezes ele colocou aqui. Jean, meu querido, o bloco de notas que eu tenho no celular, ele já vem de fábrica. E aí, várias pessoas me perguntam isso. E aí, então, eu não sei, assim, veio de fábrica, todo o celular que eu tive, ele já veio de fábrica, esse bloco de notas. Queria te ajudar mais, Jean. Eu vi que ele mandou uma pergunta. Uma coisa complementando essa resposta que você deu, uma coisa também que é legal fazer, que eu faço também, na verdade, quem me deu a dica foi até uma professora que disse que aprendeu com você. Aí, você viu como as coisas, elas vão, né? Como é uma teia, né? A gente vai passando informação para todo mundo. Que é eu criar um grupo no WhatsApp só com você, né? Eu fiz isso, né? Eu faço isso, e aí tudo que é alguma coisa, se é áudio, se é alguma imagem, alguma coisa, eu jogo lá para mim mesma, porque aí eu revisito sempre quando eu preciso, né? Porque o WhatsApp é uma coisa que está ali à mão, porque dependendo do que às vezes do que você tem que anotar alguma coisa, passa ali, se é alguma imagem, alguma coisa, né? Se, por exemplo, bloco de notas, não dá para você jogar ali, né? Então, eu faço isso, né? Na verdade, é uma coisa assim que eu falei, poxa, isso é legal, né? Vou fazer. E pelo menos comigo, super funciona. Mas cada pessoa tem também as suas estratégias ali de fazer suas anotações, né? Enfim, de ter os seus conteúdos ali para registro, né? Depois que eu descobri o meu grupo no WhatsApp no celular, aí eu estou usando menos o bloco de notas. Porque ele já transcreve na escrita aquilo que eu estou falando, né? Então, por exemplo, quando eu escrevi o que aconteceu do cinema com as crianças outro dia na sala, eu abri o computador, fui olhando as imagens na ordem cronológica e fui falando no áudio. Neste dia, as crianças, fulana fazia isso, cicrana falou. E aí virou um texto, né? Depois só foi pro Word
E isso é uma documentação, é também um ingrediente para a documentação. Sim, muito bacana mesmo. Pessoal que está gostando bastante das dicas, viu, Lidiane? Aqui tem uma pessoa perguntando... Você começou o curso hoje, o Jean, manda mensagem para mim, inbox, depois que a gente conversa sobre o português. Então, tem gente que estava perguntando se essa documentação ela tem que ser feita pela BNCC, se usa os campos da experiência da BNCC. Então, aqui na Rede Municipal de São Paulo, a gente tem um currículo que ele... assim, a BNCC é um documento norteador, mas a Rede Municipal de São Paulo ela tem um outro documento, o currículo da cidade. Sim. E o que a gente acredita aqui na Rede Municipal? Que as crianças aprendem na sua integralidade e pelas múltiplas linguagens. Então, eu não posso separar por campos. Né, por caixinhas. Hoje, se eu fizer uma atividade com as crianças, uma proposta, eu não estou só fazendo o eu, o nós e o outro. Aquela proposta está envolvendo muitas coisas. Então, se ela colocar uma garrafa de água, é ciência. Se ela colocar isso aqui, assim, é outra coisa. Se ela bater, está produzindo som, é a arte. Então, por isso que aqui o Currículo Municipal de São Paulo, ele fala muito da integralidade, a gente aprende de forma integral, é o nosso corpo todo que está aprendendo, né? E as propostas, ela também traz uma multiplicidade de linguagens, que não é separadas. E aqui a gente acredita, né? Quer dizer, quando eu falo a gente, é porque eu acredito que muita gente pensa assim, que o conhecimento vem... Se a gente fosse famosa, já ia cair na rede já. Ainda bem que eu tava pelado. A gente tem... Isso é histórico da gente. De dar a proposta já esperando a resposta. A gente já sabe o que vai acontecer. E esse currículo é o contrário. A gente propõe e as crianças vão dar a resposta. Então, se eu vou dar para elas várias garrafas, num tempo não longe daqui, eu falaria, vou dar as garrafas para as crianças brincarem de tal coisa. Ponto. Agora eu vou falar assim, eu vou dar as garrafas, o que será que as crianças vão fazer? O que será que as crianças vão brincar? As pessoas estão dando risada aqui que eu falei. Então, e aí o que acontece? Tem que acionar o quê? Os nossos sentidos. O olhar, a escuta, a observação. Nossa, o que será que elas vão fazer com isso? E aí vem a resposta. Maria, ela empilhou, está trabalhando matemática. João, bateu um no outro, está trabalhando na arte. Fulano, separou por cores, já trabalhou cores. Então, aí entra o nosso momento de observar que linguagem que as crianças devolveram a partir do que a gente está propondo. Então, na verdade, essa questão da BNCC tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque o que eu vejo muito é o pessoal fragmentando ela, né? Então, hoje, né, como você disse, hoje eu vou trabalhar o eu, o outro, né? E aí fragmenta, né? Fala, não, isso aqui é para trabalhar isso aqui é para trabalhar aquilo. Quando, na verdade, não tem que ser dessa forma, né? Na verdade, você trabalha praticamente todos os campos em uma proposta só que você faça. Isso. Então, o professor ele tem que tomar cuidado com isso quando ele vai montar o seu plano de aula, o seu planejamento, né? Não sei, né, qual o nome que vocês dão, mas na hora de fazer isso, né, tem que tomar cuidado com essa fragmentação. Até algumas apostilas, algumas coisas, elas já vêm até ali, né? Se você pegar algumas atividades de algumas crianças, na escola particular, alguma coisa assim, você já vê ali fragmentado o campozinho ali. Hoje a gente vai trabalhar isso aqui. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Porque... Alguém colocou aí que quem trabalha assim está trabalhando errado a BNCC, né? Só que o que eu andei lendo muito sobre a BNCC, até propostas de atividades relacionadas à BNCC, sempre vem a proposta e os campos. Né? Então, isso já dá o quê? Um ar de que está fragmentando. Pode ser que eu esteja equivocada, né? Eu vi ali até respeito né? Mas é isso aí, a Paula, né, tá falando que estão aplicando errado. A gente tem que ter muito que aprender. É que a gente está falando do currículo de São Paulo, né? De como São Paulo
estrutura o pensamento projetual em cima das propostas com as crianças, né? Sim, Mas gente, eu prefiro 1000 vezes ter BNCC do que ter Peppa Pig para a criança pintar xerocada. Então. é verdade, é verdade. A gente ainda tem muito ainda que avançar, né, Lidiane? Isso tudo. Eu trago muito um olhar, gente, da minha rede, né? Sim. E a gente sabe que a BNCC tem as suas contradições, tem os seus equívocos, tem o seu lado bom, né? Mas acho que é uma discussão que fica para outro momento, que é um debate bem político. Né? E acho que não cabe agora a discussão. Porque acaba ficando, né, muita coisa, né, que a gente traz aqui para falar, né? Uma coisa legal que... Né, pode falar. Não, é que a pessoa colocou BNCC Vida. Gente, eu não critico a BNCC. Eu só estou trazendo o olhar que a rede municipal tem sobre o documento, né? Sim, a gente não está criticando, a gente não está falando mal da BNCC, a gente só está dizendo que tem que se tomar cuidado para não fragmentar os campos dela, né? Quem utiliza ela, tomar esse cuidado na hora que for utilizar, né? Na hora que for fazer lá seu planejamento, seu plano de aula. Na verdade, é isso que a gente está falando, a gente não está falando mal. Até porque não é uma realidade nossa, como a Lidiane falou. Isso. A gente não utiliza aqui em São Paulo a BNCC, tá bom, gente? Só para esclarecer, tá bom? Só para a gente continuar ainda falando um pouquinho da documentação pedagógica, né? Uma coisa que é importante a gente falar, né? Que, na verdade, eu acho que você já deve ter comentado aí, Lidiane, mas é só para frisar bem, né? Porque essa documentação, na verdade, ela é um instrumento de reflexão do professor, né? Ela é algo que você observa né, na criança, no ambiente, na escola, enfim, mas ele é um instrumento reflexivo, né? Para a gente estar em constante mudança na nossa prática, né? Para que a gente não fique engessado, né, naquele olhar que a gente tinha e vou ser assim até eu me aposentar, né? Olhar para a nossa prática, ver aquilo que deu certo, que não deu. Quando a gente tem uma intenção, às vezes a gente tem uma intenção com as crianças e caminha para o outro lado. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente vai propor vai ser super bacana, às vezes não tem aquele interesse, às vezes a criança está com interesse em outra coisa. E eu acho que é materializar o nosso fazer, é tornar ele vivo, materializado, que é uma história nossa. Quando a gente documenta, é a nossa história formativa, é o nosso percurso que tá materializado ali. E é bacana você, daqui a alguns anos, o que será que aconteceu com a minha turma em 2012? Não sei, mas se eu tenho esses registros, fotos, semanários, diário de bordo, é uma forma de falar, olha, puxa vida, eu fiz isso com tal turma, isso está documentado, isso existe, sim, de fato, tá? E algumas coisas você vai falar assim, puxa, que bacana, eu trabalhei isso, né, lá atrás, tal, né? Enfim, tem coisas que você vai olhar e falar, meu Deus do céu, como é que eu tive coragem de fazer isso, né? Então ele serve para os dois, né? Ele serve tanto para você dizer, puxa, que legal, né? Eu já pensava assim lá, sei lá, 10 anos atrás, como você vai falar assim, meu Deus do céu, como eu melhorei, né? Como eu melhorei a minha prática. Quando eu pego um semanário meu de 2008, 2009, que tá só data, rotina, oração, eu tinha escrito oração, alfabeto, números, e colado as atividades mimeografadas. E aí depois, terça, colado de novo. Eu não sei o que essas crianças fizeram, eu não sei o que essas crianças falaram, eu não sei o que nada. Então, é um documento sem vida. Não tem nada de narrativa das crianças, não tem nada. Então, é legal também revisitar esse nosso percurso, essa nossa história. E não é também passar um pano, falar, esquece tudo isso. Acho que a gente tem que respeitar esse processo. E gestão, também tem que aprender a respeitar esse processo também. Porque todo mundo não tá homogêneo no mesmo momento. Tem gente que vai falar de carta de intenção, vai falar que saco que tem que fazer isso. E tem gente que vai pensar de dentro para fora, fala, não, bacana, o planejamento por carta de intenção, ele é muito mais flexível, muito mais sensível do que eu fazer uma tabela
e colocando lá tópicos, e eu vou ticando depois o que foi que eu fiz do projeto também. Mas é muito de dentro para fora falar isso. Sim, né? É a ressignificação, né? E uma coisa também que é legal também dessa documentação é a gente também estabelecer, né? O que é teoria, a nossa teoria é a nossa prática, né? Porque às vezes a gente às vezes, né, tem aquela coisa do falar, né? De você, às vezes até, mas eu sou assim, eu sou assado, mas a sua prática, na verdade, às vezes não condiz muito, né? Às vezes tem isso também um pouco, né? Do professor, às vezes, falar assim. E aí, onde a gente pega nisso? Nas fotos posadas. Então, quando a foto é muito posada, muito artificial, aí você vê que aquilo foi forçado para estar ali, para mostrar, simplesmente. Não está mostrando o cotidiano de fato. Então, aí tem que ter um pouco de cuidado com isso também. Sim, sim. O pessoal está dizendo aqui que bom, né, que a gente tem a oportunidade de... a Fernanda está falando que bom que temos a oportunidade de melhorar a cada dia, a oportunidade de constituir identidade da educação infantil. E é isso mesmo, né? Porque é como você disse, né? Que bom que a gente pode revisitar essas coisas, né? Que a gente deixou lá atrás. Até porque a gente tem uma história, né, a ser construída. A gente se formou, sei lá, há 10, 20 anos atrás, não sei quanto tempo, né? Que se é professor. E tem muita coisa lá atrás que a gente, né, vem mudando ao longo do tempo. Que bom que a gente muda, não é verdade? Porque é o que eu sempre falo, só deixa de aprender quem já morreu. Então, a nossa prática como professor, a nossa busca, né, por melhorar a nossa prática, ela é constante, né? Não tem eterna. como. Eterna. Eu sou tutora num curso de pedagogia e eu falo para as alunas, eu falo, não é porque terminou a pedagogia ou efetivou no cargo, pronto, eu acho que o professor é eterno pesquisador, as crianças mudam. Quando eu olho para o meu filho de 12 e o de 6, é totalmente diferente, né? Então, a gente também tem que acompanhar isso. Tem que ter cuidado com os modismos. A gente tem que ter muito cuidado com os modismos, porque a gente acaba sofrendo com os modismos. Eu acho que a gente tem que tentar adaptar aquilo que é possível dentro da nossa realidade. Vamos dar um exemplo, ateliê, conceito de ateliê. A gente não vai ter, eu não vou ter na minha realidade de escola um ateliê, como mostram algumas escolas, né, famosas por aí. Mas, sim, a partir do momento que eu levo um vaso com uma flor para a criança observar, e eu levo para elas diferentes materiais, diferentes suportes, riscantes, para ela observar essa flor e como ela vai querer fazer essa flor, se é com massinha, se é com argila, se é com canetinha, eu estou trazendo naquele momento aquele conceito de ateliê também. Eu não preciso ter aquele ateliê perfeito, como infelizmente todo mundo gostaria, mas não tem. Então, a gente tem que aprender a olhar porque tem, né, de texto, de autores, e tentar absorver aquilo que é possível. Né? Não é sofrer, gastar horrores, querer também, que não dá. A escola abraçar o mundo, né? Então, e também aquela coisa assim, na minha escola não tem isso, não vou fazer, né? Na minha escola não tem um ateliê, não vou fazer. Eu tenho 35 crianças na minha sala, eu não tenho só 10. Não vou fazer. Mas, com 35 reclama, e se tem 10 porque choveu, não vou fazer porque tem 10 só hoje. Então, gente, eu também já fiz isso. E também não vou negar. Então, a gente se deixar, a gente entra nesse vício. E vira um vício. Né? Tem que sair disso. É verdade, é verdade. A gente tem que tomar cuidado com isso para isso não se tornar uma prática, né? Assim, uma coisa que seja também constante, né? Porque, na verdade, quem mais perde é a criança, né? Porque a partir do momento que o professor... todo dia eu tô exposta, todo dia. Gente, não. Super inspirada, né? Eu falei isso pra Tati hoje. Tem dia que a gente não vai. Nós somos humanos. E isso é legal também colocar nos registros, diário de bordo, por exemplo. Porque tem dia que não vai. Tem dia que você quer preparar alguma coisa e os bebês são tudo com diarreia. Tem dia que você quer preparar alguma coisa e uma mãe veio e falou com você de um jeito mais ríspido, acabou seu dia. Você não consegue nem se concentrar para fazer. Então, porque é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, a gente está acabando já.
Infelizmente está acabando. Mas uma coisa que é legal também a gente, né, ter assim pra gente como olhar é cuidado um pouco também, por exemplo, com o que a gente vê nas redes sociais, por exemplo, né? Porque as redes sociais, né, assim, a gente só mostra o que é belo, o que é bonito, né? Você não vai ver lá no perfil lá uma criança com o nariz escorrendo, por exemplo, né? Não é verdade? Então você fala assim, puxa, né? Puxa, eu acho que essa pessoa assim, nossa, ela deve ser o máximo, né? Assim, nossa, o trabalho dela deve ser maravilhoso, tal. Né? E às vezes você fala assim, poxa, mas eu não sou assim. Eu acho que eu não consigo ser um professor assim, né? Nossa, olha quantos materiais, quantas coisas, quantas propostas legais ela traz. Porque comigo não é desse jeito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E não acabar tendo isso como reflexo para o nosso trabalho também, porque isso acaba desmotivando a gente. Né? E a gente tem que saber aquela frase, todos fizeram, todos gostaram, todos amaram. Eu já escrevi muito isso. Por quê? Ah, porque aí minha coordenadora vai ver isso, vai falar, nossa, professora maravilhosa, tudo dá certo. Na sala dela, todos gostaram, todos fizeram, todos amaram. E quando eu trago que algumas coisas não deram certo, e que o Diário de Bordo fala muito, traz muito isso, essa reflexão também do que foi bom, do que não foi, eu estou mostrando que eu sou um ser humano. Que estamos lidando com humanos, estamos lidando com a imprevisibilidade também, e que nem tudo vai dar certo também. Então, eu já escrevi muito isso. Pois a atividade todos fizeram, todos realizaram. Porque a gente estava muito preocupado com o que o outro vai achar do nosso fazer, né? Sim, e hoje eu posso mostrar aqui que eu posso errar, que as crianças também podem, que o cotidiano ele é imperfeito, ele é flexível também. Sim, sim. Lidiane, olha, tá acabando nossa live, nós temos só 2 minutos. Tem gente que tá perguntando se a live vai ficar gravada, eu vou salvar ela, vou gravar, vou deixar no IGTV aqui do Na Infância, depois eu vou salvar e eu mando até pra Lidiane se ela quiser também publicar no Instagram dela ou no YouTube, enfim. Eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o convite. Acho que a gente ficaria aqui até amanhã conversando, porque tem muita coisa para a gente falar, muita coisa mesmo. Né, assim, bacana assim, demais você, porque você é gente como a gente, você fala mesmo, você dá risada. Você fala eu que sou você já fez... de Paula, gente. Que você já fez muita coisa errada, né? E a gente acaba se identificando, porque você fala, poxa, né? Não é, né? Ninguém é perfeito, né? Todo mundo tá e eu continuo errando. Eu contei isso no curso de bordo. Esse ano mesmo, eu cometi uma gafe com as crianças. E eu contei lá que não vai dar tempo. Não e vai eu dar perguntando tempo. De autores. Depois eu deixo com a Tati os livros, as fotos dos livros. Isso. Depois a Lidiane me manda, eu republico no meu Instagram. Tem gente perguntando do seu curso, onde que acha o seu curso. Depois também, se você quiser me mandar, eu coloco lá nos stories. Ou depois vocês entram, acho que no Instagram da Lidiane também deve ter lá as informações. Eu vi que ela tem um monte de curso. Aí, ó, tem um monte de curso na live dela. Ou na live dela. Tem um monte de curso que ela inclusive, ela fala nas lives dela também. Mas no feed dela. Eu queria trazer você de novo para falar, olha, sobre diário de bordo, sobre carta de intenções, porque são coisas novas na nossa rede, né? Que são coisas que chegam todo o tempo para a gente. E nós, como professores, eu como professora, muitas vezes eu também fico um pouco perdida nisso, porque era aquela famosa frase, né? Cada mergulho é um flash, né? Cada hora é uma coisa, assim, que às vezes fala, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? E a gente às vezes fica um pouco perdida. Então eu queria, né, futuramente, se você aceitar, a gente conversar novamente aqui para falar sobre esses assuntos. Porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida também. Reconhecer divino e caminhar é a direção. Exatamente. E também falar qualquer hora também do seu projeto do maracujá, que eu achei maravilhoso. Achei assim, o pulo do gato. E é isso, Lidiane. Eu vou deixar você falar aí rapidinho, porque tá acabando aqui o tempo. Gente, ó, um beijo. Tem um monte de pergunta que eu adoraria responder aqui, que eu gostei. Depois eu marco de novo com a Tati, outra live. Adorei, Tati. Achei que foi uma energia bacana aí. E vamos junto, a hora que precisar, só chamar. Obrigadão, gente. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, tá bom? Beijo.